Ministro Reinaldo da Fonseca determina que a pena seja contada em dobro para quem está encarcerado em superlotação. Vocês devem ter visto essa notícia por esses dias. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Fiquem comigo até o final. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje a gente vai falar sobre a polêmica decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que num recurso em habeas corpus determinou o cômputo da pena em dobro para quem está encarcerado em situação de superlotação. Primeiro, não caiam nessa casca de banana. Primeira coisa que vocês têm que entender, não foi uma decisão para todas as pessoas presas em situação de superlotação. Foi, na verdade, um caso específico para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, onde, nesse instituto, a gente já tem uma medida provisória da Corte Interamericana de Direitos Humanos determinando o cômputo dessa forma. E é bom lembrar, antes que a galera saia apedrejando aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos, saia falando que absurdo a Corte fazendo isso, a Corte Interamericana só serve para esse tipo de situação e tá passando por cima do direito interno. Gente, tem coisa aí que vocês têm que entender. A Corte Interamericana já vem acompanhando esse caso há algum tempo, já teve algumas resoluções que foram feitas, já teve recomendação, tudo de forma bem genérica para o Brasil, e o que se identificou, o que o Brasil respondeu, inclusive pela Corte, é que a situação que se tem no Brasil de superlotação, inclusive naquele instituto, não é possível de se resolver porque falta verba, falta estrutura, falta tempo suficiente para conseguir fazer toda essa solução para esse problema. Então, a Corte vai lá e fala, bom, já que o Estado brasileiro está dizendo que não tem como resolver isso, a gente vai resolver de outra forma aqui. E uma das formas para se resolver é computar em dobro a pena daquela pessoa que foi encarcerada nessas situações indignas. Isso é o primeiro ponto aí que a Corte Interamericana determina ao Brasil para que seja feito. E para fazer essa ideia de cômputo em dobro, o que a Corte entendeu? Ela entendeu que como existe quase o dobro das pessoas naquela unidade prisional comparado com a quantidade de vagas que ela tem, comparado com a quantidade de pessoas presas que ela deveria suportar, a Corte entende que isso é a proporção do tempo que deve ser computado aí. Então, como tem quase o dobro da superlotação, a gente tem também o dobro do cômputo da pena aí pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom lembrar também que a Corte não está inventando moda, ela está seguindo alguns precedente do Conselho Europeu de Direitos Humanos, precedente do próprio STF do ponto de vista da súmula 56, súmula vinculante 56, falando sobre a questão da progressão, né, quando a gente fala do semiaberto, e entendendo que, na verdade, a pessoa tem que ter, então, uma progressão antecipada para o aberto quando não tem vaga em presídio de semiaberto. Então, a Corte vai e analisa vários casos, tanto do âmbito internacional quanto de âmbito interno, e identifica que essa seria a melhor solução para o caso. Então, na verdade, e isso é uma coisa curiosa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos está dando uma remissão por tortura para as pessoas. Isso é um precedente da Corte que vai contra um outro precedente aí que o Supremo Tribunal Federal tem, no sentido de que não é possível, quando a pessoa fica presa além do tempo, por exemplo, ela ter um saldo de pena, não é possível compensar aquela pena na situação em que ela se encontra. E provavelmente esse é o mesmo entendimento que o Supremo Tribunal Federal vai aplicar aqui nesse caso. Provavelmente eles vão dizer, olha, nesse caso aqui, a gente não pode compensar a tortura com um abono que é ilegal, que não tem previsão legal nenhuma. Assim como a tortura também não tem previsão, não deveria ocorrer a tortura. Inclusive existe uma previsão de impedimento da que a gente não poder torturar as pessoas presas. Mas, normalmente, o Supremo faz esse cotejo e identifica, olha, então a gente não pode fazer esse tipo de compensação. Então a Corte faz uma compensação por tortura que é curioso,
porque você está falando o seguinte, ó, tortura tudo bem desde que compensado na pena. Então o Brasil pode continuar encarcerando do jeito que está fazendo, errado, e tá tudo certo, a gente compensa na pena dessas pessoas. A gente vai acabar gerando um problema de segurança pública e não vai atingir também os objetivos da própria pena que a Convenção Americana de Direitos Humanos impõe, que está lá no artigo 5.6, falando que a gente tem que buscar a ressocialização das pessoas encarceradas e não fazer nenhum tipo de pena que seja abusiva com aquela pessoa, que ofenda a sua dignidade. Outro ponto importante que a Corte utiliza nessa medida provisória que ela profere é no sentido de ter um juízo de periculosidade. O que seria o juízo de periculosidade? A Corte vai lá e fala, olha, para pessoas que cometerem crimes graves contra os direitos humanos, homicídio, enfim, que ela faz lá a lista daqueles crimes que ela entende como grave, essas pessoas não têm que ter o cômputo em dobro. Elas têm que passar por um exame criminológico para análise para sua progressão de regime. Elas não podem simplesmente ser contadas em dobro, matematicamente serem progredidas pelo simples critério objetivo. Então a Corte vai falar, ó, para essas pessoas a gente também tem que analisar o critério subjetivo. Tá? Então vejam que esse exame de periculosidade, inclusive, é algo que vai contra um precedente da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso, Fermín Ramírez versus Guatemala. Se vocês querem saber mais sobre esse caso, deem uma olhada. Fermín Ramírez versus Guatemala é um caso importante porque é um precedente que fala que não pode ter esse juízo de periculosidade. Ou todos têm aquele direito, ou nenhum tem. A gente está falando de direitos humanos, inerência, tem vários princípios aí que devem ser aplicados. E aí uma pessoa não pode deixar de ter esses direitos. Ou seja, a gente está fazendo uma análise que é o seguinte, aquela pessoa que cometeu um crime grave não tem os direitos humanos que outras pessoas que não cometeram aquele crime grave têm. E isso vai contra a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala que todas as pessoas têm aquele direito, né? E que a pena não pode ser abusiva e tudo mais. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, aqui na descrição tem um link para o meu canal do Telegram, o canal do Telegram do canal Defensolândia. E lá eu coloquei todas as resoluções de medidas provisórias da Corte Interamericana sobre esse caso e também a liminar no RHC lá do STJ. Então lá vocês podem olhar todos os documentos com bastante calma, é só acessar o link aqui e participar do canal do Telegram. Antes de eu continuar aqui a nossa conversa, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa um like. Se vocês não estão gostando, deixa um dislike, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês me falem para eu saber se esse vídeo é importante ou não para vocês e eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Eu estou dedicando meu tempo aqui para entregar um conteúdo que vocês estão a fim de ver. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho, ative as notificações para receber tudo que eu publico aqui em tempo real, para vocês não perderem nada e chegarem mais perto da vaga de concurso de vocês. Mas vamos voltar aqui à nossa matéria, né, pessoal, que é a liminar no RHC proferida pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca lá no Superior Tribunal de Justiça, com base numa decisão de medida protetiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É bom vocês lembrarem que lá no Instituto Plácido Domingos a gente tem várias situações. A gente tem 176% de ocupação, perto do dobro aí da capacidade daquela unidade prisional. Várias mortes ocorreram, só para vocês terem noção, entre 2016 e 2018, 56 pessoas presas morreram dentro da unidade prisional. E ainda a gente tem alguns problemas de estrutura mesmo, de convivência dentro das alas e tudo mais, que não estão de acordo com uma pena digna, que não propiciam uma pena digna para aquelas pessoas encarceradas ali. É legal a gente falar também que a gente está falando de uma medida provisória da corte, a gente não está falando de uma condenação, a gente não está falando daquela sentença do caso concreto que a gente muito estuda, inclusive para quem estiver estudando aí para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no espaço de membro, que vocês podem clicar aqui, seja membro, eu estou falando sobre todos os casos que estão lá no edital na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, se você
quer esse tipo de conteúdo, se você quer passar na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, clica aí em Seja Membro, escolha o pacote Assombrador Master, que eu tenho certeza que vocês vão assombrar o examinador da Defensoria Pública do Rio de Janeiro na matéria de direitos humanos, especificamente sobre esses casos aí que estão acontecendo lá. E aqui a gente está falando de uma medida provisória, não de uma sentença, que é diferente. Por quê? Porque a comissão está fazendo esses pedidos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está fazendo pedidos para tentar cessar de forma preventiva um problema, uma ofensa de direitos humanos. Quando a gente tem uma sentença lá da Corte Interamericana, em regra, tudo isso já aconteceu, toda a ofensa de direitos humanos já aconteceu, a gente está falando praticamente só de uma reparação, não necessariamente de uma solução para o problema. É óbvio que tem determinações de prevenção àquele problema lá na sentença, mas quando a gente fala de medida provisória, aí sim a gente está falando somente de prevenção para que as ofensas não continuem acontecendo. E isso é uma ideia de direitos humanos, né, de direito humanitário, que a gente não pode deixar na esfera internacional que seja só do ponto de vista da reparação. As esferas internacionais também têm que ter uma celeridade para solucionar os problemas. Então não é só de indenização que vive as esferas internacionais. Outro ponto importante que vocês têm que saber: o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é da onde originou esse recurso em habeas corpus para o STJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferiu o cômputo em dobro para uma determinada pessoa. É um HC individual. Então, o Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que, olha, realmente a gente tem que seguir essa medida provisória aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos, está determinado o cômputo em dobro, a gente vai computar em dobro, só que a gente vai computar a partir do dia em que o Brasil foi notificado dessa medida provisória. E o recurso em HC, ele é exatamente para dizer, olha, não pode ser do dia que o Brasil foi intimado, porque a natureza das decisões das instâncias internacionais são declaratórias. Por isso, o cômputo tem que ser durante toda a pena que a pessoa esteve lá. E aí, tem até uma parte dentro da resolução, que eu vou ler aqui para vocês, que fala exatamente isso. Olha só o que está escrito aqui na resolução da medida provisória. O Estado, que é o Brasil, deverá arbitrar os meios para que, no prazo de 6 meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou integridade física ou de crimes sexuais ou não tenham sido por eles condenadas nos termos das considerações que ele cita aqui. Então, olha só, em 6 meses a gente tem que computar em dobro o tempo de todo mundo, ou seja, fazer os cálculos e dar as respectivas progressões para essas pessoas. Mas aqui ele está falando de todo mundo que foi encarcerado, ou seja, durante todo o período, se alguém foi encarcerado lá nesse Instituto Penal, a gente tem que computar. Ou seja, ele está dizendo, entrou lá em 2015 essa pessoa no Instituto Penal, tem que ser computado em dobro porque já estava em superlotação. Esse é o espírito aqui da medida protetiva e foi exatamente isso que o ministro Reinaldo Soares da Fonseca fez no RHC. Ele falou, olha, não, tem que computar tudo. Se a pessoa está presa lá, tem que ser computado o tempo inteiro da pena dela em dobro e não só a partir da decisão, exatamente pela natureza declaratória das decisões de medida protetiva aqui da Corte Interamericana. Então vejam que o ministro, ele não foi necessariamente ele que deferiu esse cômputo em dobro, foi o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele só ajustou qual é o marco temporal. E é bom lembrar que a gente está falando de uma liminar em recurso, né, em recurso em habeas corpus. A gente ainda vai ter o julgamento desse recurso em habeas corpus pelo STJ. Até agora a gente só tem o entendimento de um ministro e ainda um ministro garantista, como é o caso do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. A gente não sabe qual vai ser a solução que o STJ vai dar quando enfrentar um colegiado esse debate, tá certo? Antes de eu encerrar aqui, eu queria saber de vocês. Vocês acham que
esse entendimento do RHC pode ser estendido para todos os presídios em superlotação do Brasil ou não? Comentem aqui embaixo para eu saber, a gente bater um papo sobre isso aí. Então, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e bora assombrar o examinador.